quanto você se esforça pra ser normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza. E esse caminho que eu mesmo escolhi. Oi, gente, bom dia. Eu queria entrar em um assunto bastante interessante, onde muitos julgam sem saber os fatos, né? Em relação às testemunhas de Jeová, quando eles não aceitam a transfusão de sangue. O porquê que eles não aceitam? Isso que muitas pessoas não sabem, né? Será que uma pessoa que quer que um ente querido dele morra, leva esse ente querido para o hospital? Quais são o que leva a eles não querer tomar a transfusão ou um tratamento à base de sangue? O que envolve? Quais são as crenças deles? O porquê que eles não aceitam? Então tudo isso tem que ser levado em conta. Eu tenho visto muito na internet, e até nos próprios colegas aí no YouTube, onde eles vai sentar a ler mesmo, sem saber os fatos e o que está por detrás das crenças. Como é que você pode dizer para um católico que ele não pode acender vela e fazer suas orações aos santos dele, a Maria ou sucessivamente? Como é que tu pode dizer pro cara lá do candomblé que ele não pode dar os seus despachos lá pro santo dele? É fé, é questão de fé de cada um. Isso tem que ser respeitado. Eu tenho uma amiga minha, ela é doutora, ela é médica, e ela vai falar melhor por mim, porque ela conhece melhor e vai falar nas partes técnicas, onde vocês vão poder entender. Vale a pena ouvir até o final, viu, gente? É muito interessante. Agradeço, um abraço a todos. Se nós tivermos um programa aonde a gente possa entender que os testemunhas de Jeová têm o GVP, Grupo de Visita de Pacientes. Eles têm um grupo que, se eu acionar ainda internado, esse grupo vem e fica fazendo visita para o paciente, para ele não se sentir sozinho. Vocês querem melhor na humanização do SUS do que isso? Eu tenho uma organização que me permite, olha, eu quero alguém 24 horas com esse doente aqui no SUS. E a congregação se organiza, me desmintam se eu estiver errada, a congregação se organiza e vai. Aí eu chego e digo assim, meu hospital talvez não tenha eritropoetina. A Coli chega, eu digo assim, veja com a Coli. A Coli, em 2 horas, coloca dentro do hospital que eu pedi, e eu realmente trabalho muito com esses pacientes. Hoje em dia eu não faço mais oncologia. Eu hoje em dia faço as minhas funções públicas e de SUS e trabalho com pacientes que não tomam sangue por um direito constitucional. Né? Se um dia houver outro grupo, eu não chamo só de testemunhos de Jeová, porque um dia vai que vem um outro grupo que a Constituição permita, eu tenho que respeitar. Então, vejam bem, o que acontece? Nós hoje conseguimos dar um atendimento adequado, mas eu que tenho já alguns anos de medicina,
já fui do Conselho Regional de Medicina, Dr. Pablo foi comigo do primeiro grupo de tratamento sem sangue, lembra-se, Dr. Pablo? Nós fomos juntos, eu fui da Comissão de Bioética do Conselho, então eu preciso estar lá e dizer para o médico, pode fazer que eu garanto. Mas a senhora garante? Garanto. E aí o que eu faço? Eu deixo o meu telefone e o médico tem a liberdade de me ligar e eu já disse a ele que eu garanto. Não, nunca ninguém precisou me ligar. Porque, na realidade, o índice de mortalidade da indicação adequada e do tratamento adequado da eritropoetina é um índice de mortalidade muito pequeno. Aí vocês vão me dizer o seguinte, bom, mas e se tiver aquele caso que o doutor Guilherme colocou? E um esmagamento de pelve? Senhores, esmagamento de pelve, aquela fratura por explosão, aquilo ali não tem jeito, me perdoem. Aliás, se for testemunha de Jeová, talvez tenha. Porque o que é o primeiro princípio da cirurgia do trauma? O doutor Sisson, que é o especialista em trauma, mas é tentar minimizar aquele problema. Então, eu trabalhei no Hospital Adão Pereira Nunes como clínica. Fui chefe de clínica lá. E lá nós estávamos na beira de uma estrada. Quantos casos eu peguei? Não lembro de nenhum que tenha saído. E não eram testemunhas de Jeová. Porque lá, como existe um certo conflito, então eu sempre pedi assim, não, vamos tentar resolver de outra forma, quer dizer, todos morrem, porque morrem, senhores. A medicina não é dona da resposta da vida e da morte. Infelizmente, não é dona da resposta. Então, o que eu gostaria de colocar é o seguinte, no momento que nós tivermos abertura para que os médicos procurem métodos que possam substituir a transfusão de sangue nestes pacientes. Porque eu não estou pedindo ninguém, eu não estou dizendo aos senhores que eu quero acabar com a transfusão de sangue. E receito transfusão de sangue do mesmo jeito que receitava para os que não são testemunha de Jeová. Eu sou responsável pela sala amarela e lá, se tiver que fazer sangue, vai tomar. A não ser que ele me diga, doutor, eu sou testemunha de Jeová. E a deshospitalização adequada que eu falo é o seguinte, o hematócrito é de 16, por exemplo, que é 1/3 do adequado. Bom, o hematócrito de 16, tá, mas tu vai liberar um cara do SUS com hematócrito de 16? Não. Eu estou liberando um paciente que tem um grupo de visitação, que tem uma estrutura atrás dele, que eu digo assim, tem que tomar açaí todo dia. E não pode ser açaí do Amazonas, tem que ser açaí do Pará, porque tem mais ferro do que o do Amazonas. E eles trazem. Já tem um fornecedor lá na Ceasa. Gente, a gente ri agora, mas a angústia é muito grande. Ou então, vou falar alguns, assim, já devo ter 1 minuto, né? Veja bem, vou falar, por exemplo, eu cheguei num hospital em São Gonçalo. Em São Gonçalo, cheguei lá no hospital e quando é caso oncológico, eu adoro, porque aí eu volto à minha especialidade. Aí fui lá, o doutor, uma mulher com câncer de estômago, metástase pulmonar, metástase em tudo, no fígado. O doutor me disse assim, tenho que operar esse estômago. Eu falei, doutor, mas o senhor quer operar? Não, preciso operar. Eu preciso operar. E ela estava, claro, um câncer gástrico sangrando, devia estar com uns 18, 19 de hematócrito. Eu falei, não, doutor, então vamos fazer o seguinte, eu convenço a família e o senhor opera agora, aproveita que eu estou aqui. Né? Isso é normal, era um hospital público. Era uma sexta-feira, 4 da tarde. O que o doutor disse? Diz, não, mas aí não sou eu que vou operar. Eu falei, não, doutor, mas se é urgente, se a morte dela vai advir do fato de que o senhor não pode operar, porque ela está sem transfusão de sangue, então vamos operá-la, não é verdade? Vamos abrir esse centro cirúrgico? Não. Agora eu não posso, porque eu tenho uma outra eletiva, enfim. Não ia operar a doente. Aí sentamos de novo e conversamos, eu expliquei câncer gástrico, expliquei tudo, dei uma aula para ele. Aí convenci ele
que a chance que ele tinha de salvar aquela mulher era zero. Que ela merecia cuidados paliativos, que, aliás, é uma outra questão que a gente discute lá na Fiocruz, nos cuidados, na parte de direitos humanos, que é uma outra discussão imensa também. É o que tratar e quem tratar, né? Então, o doutor se convenceu e não precisou operar. Uma outra história, e essa não é do SUS, eu vou ter que contar uma história para vocês de clínica particular. Uma senhora, o doutor Ricardo até conhece esse caso, uma senhora foi ser operada de uma lesão gástrica. Aí o médico, ela disse ao médico, eu não tomo sangue. Aí o médico, o cirurgião, disse à paciente, procura o Ricardo e pergunta quem é aquela médica que sabe tratar vocês. Aí ficou me procurando, porque eu também, trabalhando tanto, sou uma pessoa meio inalcançável. Sei que a senhorinha esperou uns 15 dias, aí conseguiu me ligar, eu fui na casa dela, ela estava com 19 de hematócrito. Começamos a eritropoetina, discordo de quem diz que a eritropoetina não funciona e que deve ser a última medida. É a primeira medida, porque a gente tem que ativar essa medula e antes de operar, a gente tem que saber como é que essa medula responde. Porque se eu não souber, como é que eu vou depois da anemia estabelecida, num nível de risco de vida, eu posso decidir essa terapêutica? Não posso. Eu já tenho que ter, aí como tratar. Nós temos que nos preocuparmos com a questão. Pronto. Resolvido isso aí, começamos a eritropoetina, a tal história, ela é de Belém do Pará. Aí foi fácil pedir o açaí de Belém do Pará, e aí fizemos, mas funciona melhor mesmo. Resolvemos. Ela entrou na cirurgia com 33 de hematócrito. Eu falei ao cirurgião, que é um colega, até lá do hospital, depois ele disse assim, eu sabia que era tu, mas mandei pelo outro caminho, que era para saber se eles iam te encontrar mesmo. Ele é meu colega de plantão. Aí, o colega entrou e eu disse, olha só, ela vai sair da cirurgia com 20, no máximo 22, porque não tem como. Ela saiu da cirurgia com 20. Foi para o CTI e caiu, e aí um dia chegou a 13. No 13, aí, como ele já sabia, já estava usando a eritropoetina, enfim, tudo que era necessário, ele mandou me chamar. Eu aumentei este hematócrito a 16 e mandei a paciente para casa. Porque eu estava com uma doente no CTI, estavam entrando casos suspeitos de H1N1 e ela tinha 83 anos. O cirurgião me falou essa semana que ela foi ao consultório dele com 30 de hematócrito, feliz, e ela não rompeu com a consciência dela. Porque a gente tem que entender que talvez para um jovem romper com as suas crenças seja fácil. Quantos já rompemos? Já caiu o muro de Berlim, já subiu, já desceu Dilma, já subiu. E aí estamos nós ainda, suportamos isso. Mas o idoso que acreditou, teve uma crença, até a sua idade mais avançada, ele não suporta que a gente faça isso. É uma questão de respeito ao ser humano. Né? Então, eu acho que eu consegui, talvez de uma maneira atrapalhada, porque eu costumo dizer que esse trabalho de tratamento sem sangue me fez recuperar a alegria da medicina, porque a oncologia eu já tinha estudado muito, o suficiente para não me encantar mais. Mas a questão do tratamento sem sangue trouxe um novo oxigênio, porque eu devo dizer para vocês o seguinte, quando eu sou chamada para dirimir um conflito, eu não sei o que o doente tem. Então eu tenho que estudar muito, porque eu tenho que estar preparada para dirimir o conflito daquela patologia. Né? Então é difícil. Quando você é um médico que fica andando para tentar resolver e fazer com que o direito da pessoa seja respeitado, você tem